Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. 11h20, hora certa para Verde Saúde, sua vida, nossos cuidados. Telefone 3284-1588. Contraponto para Simers, defender os médicos é defender a saúde. FAMURS é no município que tudo acontece. Corém, o que nos move a cuidar da vida, onde a vida é a enfermagem. Corém RS, democracia, ética e transparência. E Cremers em ação pela saúde. Na primeira parte do programa, tivemos hoje um programa diferente porque precisávamos muito prestar essa homenagem ao grande Edgar Pascoal Schmidt, que infelizmente nos deixou hoje. Amanhã, durante a programação, teremos muitas homenagens ao Edgar. É um cara que marcou e muito a história de todos nós aqui na Guaíba e no esporte em geral, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, todos conheciam o Edgar, grande amigo do Luiz Felipe Scolari. Então a gente se solidariza a família, presta nossa homenagem hoje aqui no Contraponto. Na primeira parte do programa tivemos as presenças dos vereadores Márcio Binzeli, Mauro Zacher e Ramiro Rosário. Nesta segunda parte do programa estamos recebendo com muita honra, promessa é dívida, viu? Presidente Reginaldo Pujol, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, também a vice-presidente vereadora Lourdes Sprenger e também Moisés Barbosa, vereador licenciado, atualmente como diretor de Relações Institucionais da Prefeitura da capital. Senhores, eu gostaria de dar uma boa noite efusiva aqui, mas hoje é impossível. Hoje é realmente bastante chateado com a passagem do Edgar Schmidt, mas sempre é muito bom receber os amigos aqui. Inclusive recebi uma mensagem do Mendes Ribeiro, do Pablo Mendes Ribeiro, mandando aqui um abraço também pro presidente Reginaldo Pujol, que tá na escuta. Obrigado ao Pablo Mendes Ribeiro, querido amigo também. Mas muito boa noite, senhores. Uma honra sempre recebê-los e boa noite hoje meio acanhado, mas que realmente a gente segue aqui até para prestar essa homenagem para o Edgar, continuando o nosso trabalho e fazendo a nossa comunicação aqui na Guaíba. Começo com a parte feminina dos nossos três convidados. E a questão é, até para que nós não teremos intervalo até o final, vamos até 11h53, mas a questão é que Porto Alegre nós teremos no final desse ano, já que teremos agora esses 4 meses até o final do ano com eleições, estamos vivendo essa questão do impeachment, enfim, um momento que ele é tenso, politicamente falando, na nossa capital. Que cenário nós temos, que cenário nós podemos esperar? Vereadora Lourdes Sprenger, boa noite, bem-vinda à Rádio Guaíba, sempre um prazer recebê-la. Boa noite, Fabiano, aos ouvintes do Contraponto, boa noite, presidente, vereador Pujol, boa noite ao diretor de Relações Institucionais, Moisés Barbosa, foi nosso colega na Câmara. É com grande satisfação que retornamos aqui à Rádio Guaíba, mas meus sentimentos à família do falecido Edgar Schmidt, aos seus colegas e amigos. Bem, nós estamos uma situação diferenciada em todos os sentidos. É um ano eleitoral, um ano que teremos que utilizar novas tecnologias, uma eleição que não se sabe prever como vão ser os acontecimentos. Também na nossa cidade estamos que depois da 5º ou 6º pedido de impeachment, nós votamos favorável à admissibilidade. Eu sou auditora, sempre quando há alguma dúvida, alguma suspeita, não devemos deixar sem avaliar, e assim foi feito, tendo em vista que havia um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, e eu, como originária desta área, não poderia deixar de dar o meu voto favorável. Esperamos que esta comissão faça um trabalho rápido para nós sairmos deste clima, desta preocupação também. Então eu queria fazer essa colocação e depois, no segundo bloco, vou falar mais sobre a mulher na política, vamos dizer assim, que nós vamos enfrentar uma eleição, e também do decreto, que vai até o dia 16, é um decreto rapidinho, até a vigência até 16 de agosto, que reabre parte ou quase as atividades principais da cidade.
Então, neste momento era isto, porque o nosso tempo hoje é curto. Hoje é um pouquinho diferente. Obrigado, vereadora. Vereador Reginaldo Pujol, presidente da Câmara, sempre uma honra receber o amigo. E imagino, quando o presidente assumiu, já não imaginava tudo o que aconteceria. Já se sabia no ano passado que assumiria a presidência da Câmara, mas certamente não esperava um ano tão confuso, um ano com tanta instabilidade política. Boa noite, vereador. Boa noite, alegria em ouvi-lo e mais ainda poder, através desse milagre que hoje é a comunicação, vê-lo também aqui no meu painel, juntamente com a minha querida vice-presidente, vereadora Lourdes Sprenga, minha duplamente colega, porque junto trabalhamos lá na Companhia Estadual de Energia Elétrica. Exatamente. Porque não é muito distante, numa caminhada aí pelo interior, fazendo sindicâncias, organizando processo, elaborando situações que precisavam ser enfrentadas em loco. Como diria o nosso homem lá de Pedrosópolis, em loco e no lugar também, tá tudo certinho. Bom, quero também saudar esse eterno vereador nosso, que é o Moisés Barbosa, que certamente em breve, muito breve, estará novamente lá na Câmara Municipal, requisitado que está hoje para atuar junto ao governo do município, numa das suas mais importantes secretarias, que é aquela que envolve o relacionamento do município com os munícipes, e, evidentemente, fazendo essa aproximação muito importante. Agora, a tua provocação objetiva a respeito da minha pouca sorte é a história do cavalo chinês, né? É sorte ou azar, né? Nós estarmos presidindo a Câmara num ano e num momento que acontecem coisas que não aconteciam na cidade há mais de um século ou que nunca ocorreram na cidade. Em verdade, a Porto Alegre nunca, nos últimos 100 anos, viveu esses momentos críticos que está vivendo junto com todo o país e, por certo, grande parte do mundo, que é a pandemia, com toda a consequência desse vírus que está assolando a vida de milhares de brasileiros e de cidadãos e cidadãs de todo o mundo. De outro lado, esse processo que agora se inicia no Legislativo Municipal é um processo sui generis, que nós não tínhamos antecedentes na história do Legislativo. Nos seus mais de 200 anos, nunca houve uma comissão processante em que o envolvido fosse o prefeito municipal. Então, Lourdes, eu gostaria de lembrar aquelas nossas ações que nós fazíamos, os inquéritos no interior do Estado, enfrentando a chuva, o barro e situações, às vezes, muito incômodas, e lembrar a responsabilidade que tem hoje os 13 integrantes da comissão processante, o vereador Rosário, que há pouco esteve aí abrilhantando o programa do Fabiano, também os outros dois integrantes, que são exatamente o presidente e o relator, pessoas que cabe a eles organizar esse processo, aonde o objetivo maior, pelo menos pessoal, que não parte em nenhum momento de um pré-julgamento, uma condição especial de que as acusações que existem envolvendo o chefe do executivo da cidade se comprovem ou não, e seja ou o estabelecimento da responsabilidade, as implicações que o decreto de lei 201 estabelece, ou ao contrário, permitir que aquilo que também é previsto na legislação brasileira se realize com o arquivamento da denúncia por insuficiência de prova. Isso é as duas possibilidades que podem acontecer. Eu, pessoalmente, vivo essa situação ao mesmo tempo muito tranquila, de outro lado, um tanto quanto complicada. É que eu presido uma Câmara que realiza uma tarefa com a qual nós não temos cultura nenhuma e preciso fazê-lo. E aí,
com a graça de Deus, haverei de fazê-lo com a maior e a mais absoluta naturalidade que possa existir, desejando que a lei seja literalmente cumprida e que, de outro lado, se faça a justiça naquilo que vier a ser estabelecido pelo trabalho processante que os colegas Hamilton, Medina e Rosário estarão realizando e que nos próximos 15 dias haverá de estar novamente sendo discutido na Câmara Municipal a respeito do seu prosseguimento ou do seu arquivamento. Quero até por oportuno informar os ouvintes da Guaíba o que aquilo já deve ter sido noticiado pelos programas específicos já realizados, mas afirmo que hoje, ou melhor, amanhã, pela manhã, às 10 horas da manhã, num ajuste entre a diretoria legislativa da Câmara Municipal, a comissão processante e o gabinete do senhor prefeito municipal, o mesmo será notificado dessa ação que se desenvolve na Câmara Municipal e lhe será assegurado o direito à ampla defesa que a Constituição brasileira estabelece a todos os cidadãos e que não poderia ser negado, por óbvio, ao prefeito da cidade. Então, meu caro Fabiano, eu que convivo contigo desde o início desse programa e não esperava, sinceramente, que em janeiro eu tivesse esse período de tão fortes emoções, como diria o cancioneiro popular, vivendo situações impensáveis até então na cidade de Porto Alegre, mas que os fatos se encarregaram de mostrar que o possível o impossível só se torna possível quando se realiza. E se realizou isso. Essa pandemia veio, em março se dizia que era coisa que terminaria no máximo em maio, junho, depois se prorrogou, estamos chegando agora, se encaminhando para o mês de setembro, e em verdade a gente não sabe quando conclui. Então eu sou o único presidente na história da Câmara de Vereadores de Porto Alegre a presidir uma Câmara remota, uma Câmara virtual, uma Câmara onde as pessoas se veem através desse mecanismo maravilhoso que a televisão e as comunicações nos oferecem, mas que não dá para se abraçar, não dá para se cumprimentar e, sobretudo, não dá para se dar olho no olho de cada um na hora do debate, na hora da discussão, na hora da necessidade do entendimento e da comprovação da veracidade ou não de alguma proposta que se encontre em andamento. Prazer estar no programa junto com vocês, meu caro Moisés Barbosa. Andava com saudade de ti. E a ti, minha querida vice-presidente. É sempre uma alegria tê-la ao lado. Afinal de contas, a minha sorte é tão grande que, além de tudo de bom que está me acontecendo, eu sou presidente onde tu é vice-presidente, o que para mim é uma tranquilidade e uma segurança. Muito obrigado, Reginaldo Pujol, presidente da Câmara, vereador de Porto Alegre. E como falamos aí, né, realmente fez chover num ano onde não se esperava tudo isso. Querido amigo Moisés Barbosa, diretor de Relações Institucionais da Prefeitura de Porto Alegre, que ano que estamos passando. E é sempre importante trazê-lo para também ter essa nossa opinião em relação a tudo isso que está acontecendo, esse momento político da capital. Moisés, bem-vindo mais uma vez. Como disse, é uma noite triste para todos nós, mas boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês de novo no programa, Fabiano, Lourdes, nosso presidente Reginaldo Pujol. Também tenho saudade do convívio dos colegas na Câmara de Vereadores. Mas quero, em primeiro lugar, aqui dizer que tanto quanto o presidente Reginaldo Pujol, eu também tive aí, nestes últimos anos, experiências interessantes, né? Estar na Câmara de Vereadores, no primeiro mandato, ter estado tanto tempo à frente da liderança do governo, aprendendo diariamente com os vereadores, aprendendo com a política, as coisas boas e também as coisas não tão boas. E lamento muito que na noite de hoje a gente tenha aí essa notícia da passagem do Edgar. Queria mandar um abraço para a família da Rádio Guaíba e de todo mundo que acompanhou a trajetória dele. Eu, todos sabem, trabalhei um tempo lá atrás com o Dr. Antônio Hohlfeld,
quando era vice-governador, e ele ainda escrevia alguns momentos para o Correio do Povo. Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Edgar, mais uma vida aí levada por complicações de saúde e tal, mas relativas à Covid. Então, não posso fazer também um cumprimento muito efusivo, né? A gente passa por esse momento aí triste. E sobre os comentários que eu acompanhei no teu programa anterior, se o presidente Pujol e a Lourdes me permitirem, porque os ouvintes são os mesmos, a gente fez um revezamento entre 6 aqui no teu programa. Eu queria chamar a atenção de algumas coisas que foram ditas no bloco anterior. Quero lembrar que um vereador, acho que o Mauro Zacher, citou as creches conveniadas. Quero parabenizar o trabalho que tem sido feito, que repassou o maior número de repasse para as creches conveniadas dos últimos governos. Então, parabenizar o que tem sido feito pelas creches conveniadas, que são um modelo de relação privada com o público. Então, não adianta criticar a relação privada com o público quando as creches conveniadas são um exemplo de sucesso, onde o poder público remunera as conveniadas para cuidar das crianças, dando um atendimento maravilhoso às crianças de Porto Alegre. Foi falado sobre essa questão da legalidade ou não do uso do fundo. Eu quero ter um cuidado aqui, diferente dos outros. Eu quero me limitar a aguardar o desfecho da comissão, que ainda vai julgar. Eu acho importante que seja... hoje a rede social faz muito alvoroço, as pessoas fazem pré-julgamentos, ataques, isso não é bom. Então vamos aguardar o que a comissão vai apresentar, a defesa que agora vai ser apresentada pelo prefeito Marquesan. O que eu posso falar é do meu testemunho enquanto eu estive junto com os colegas quando avaliamos o orçamento. Quando avaliamos o orçamento, o recurso estava lá, estava destinado neste formato para as campanhas de saúde, como foram feitos nos últimos anos. Então, eu votei a favor, como acho que 30 vereadores, se não me engano, votamos a favor ao orçamento que aí está. Então, me limito a dizer que tem a ver com o trabalho que eu desenvolvi. Então, vou aguardar, estou atento, vamos aguardar. O resto é tudo... torcidas para cá, torcidas para lá. Temos ainda que aguardar para ver se será arquivado ou se terá um prosseguimento baseado na legalidade ou não do que foi realizado. Eu vou me limitar a isso com muito cuidado para que ali na frente eu não cometa nenhuma injustiça de valor. E a última coisa que eu queria dizer também sobre a observação do que foi dito antes, Fabiano, que foi citado e dito, feito discurso, sobre falta de diálogo, sobre responsabilidade. Eu quero lembrar aqui, não tenho nenhum problema de dizer isso, todos os colegas aqui vão lembrar, que o vereador Mauro Zacher subiu na tribuna da Câmara para dizer que o leilão da iluminação pública estava vendido. E eu tenho um trecho gravado aqui. Ele disse que o ganhador ia ser empresa tal. Depois, quando teve, imagina, olha o absurdo, um leilão que foi na Bovespa, em São Paulo. Depois que foi realizado o leilão, a empresa que ele disse que ia ganhar ficou, acho que por último, foi desclassificada, desabilitada. Eu não me lembro dele subir na tribuna e reconhecer o erro dele ou pedir desculpas ao prefeito Marquesan. Então é muito fácil, né, por causa do calor do momento da eleição, só dar o foco nas coisas que deram errado. Nenhum governo foi perfeito. Vamos errar, acertar. Eu tenho visto, talvez por privilégio, tenho visto o esforço do governador Eduardo Leite, o esforço do prefeito Nelson Marquesan, nesse momento que nenhum governante quer que a sua riqueza pare de circular. Então vamos ter responsabilidade, esperar que 2021 seja um ano muito melhor. E resumo por aqui nessa primeira participação, que estou muito feliz de estar aqui, falando com os ouvintes, com a Lourdes, que é uma colega querida, que com o tempo passei a conhecer, suas causas da causa animal e algumas outras causas. Mas eu quero destacar uma coisa também importante, antes, encerrando. Na votação,
teve um vereador que esteve aqui neste programa, na última vez que eu participei, que não é do governo Marquesan, que inclusive terá a candidatura, né, que é o vereador Ayrton Ferronato. E o vereador Ayrton Ferronato votou pela inadmissibilidade do impeachment. Eu fui ver algumas declarações sobre isso, muito coerente o posicionamento dele, por ser um fazendário da área, um profissional da área contábil e ser da Comissão de Finanças da Casa, fez a sua declaração que o que está sendo realizado não tem nada de ilegal. Esse foi o voto do vereador Ayrton Ferronato. Então, quero reconhecer aqui que estou observando os colegas todos, respeitando aqueles que eventualmente não querem se negar a investigar, alguns que de repente dominam mais a matéria, tendo outros posicionamentos, mas o importante é que a gente tenha muita esperança. Esperança de que este ano, que é um ano eleitoral, contra a vontade de muitos, eu acho que essa eleição não poderia estar acontecendo agora, com tudo que está acontecendo aqui no Brasil, e 100 mil pessoas morreram. Eu queria dizer que a gente tem que ter muita esperança, e que esse nosso novo normal, a gente tenha esse abraço que o vereador Pujol, nosso presidente, fala que sente falta. Eu quero reconhecer aqui o esforço de ele, com a sua experiência, sua juventude acumulada, estar aqui conosco às 20 para meia-noite, prestando um trabalho importante junto com a vereadora Lourdes, e vamos ter uma esperança para que Porto Alegre seja cada vez mais alegre. Verdade. Obrigado, Moisés. Bom, como havia referido, serão duas passagens com os nossos convidados. Já foi a primeira, agora já são as considerações finais do que a gente pode esperar. Até vocês mais ou menos já colocaram isso nessa primeira manifestação. Mas o que a gente pode esperar para o final do ano? O que a gente pode esperar? Como Porto Alegre vai estar? É claro que ainda tem todo um processo eleitoral, tem essa questão do impeachment, enfim, mas quais são as projeções que vocês fazem para os próximos meses aqui na capital, nesse cunho político? Será que teremos um momento mais menos tenso em relação à questão da política nos próximos meses? Temos 17 minutos faltando para meia-noite, temos até 53, 54, então dá 3 minutinhos para cada convidado se manifestar de forma definitiva no programa de hoje, depois retornando só depois das eleições. Vou ficar com saudade dos meus amigos vereadores. Vereadora Luz Sprenger, suas considerações finais já no Contraponto, hoje bem rapidinho, mas do que se espera, se teremos um momento menos tenso no final do ano na questão política aqui na capital, vereadora? Já agradecendo pela participação. Tá certo, mas eu quero fazer uns registros rápidos. Por favor. Quero corrigir uma informação do bloco anterior que disse que faz 20 anos que a prefeitura está no vermelho. Não é verdadeiro. E quando o prefeito Fogaça saiu do governo em 2010, a prefeitura estava no azul. Nós comemoramos. Segundo, dizer que se comemora 14 anos da lei que Maria da Penha, que ela foi criada para conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E eu estou de procuradora da mulher, ainda não consegui formalizar a posse, porque tudo é por videoconferência, mas ainda vamos tentar fazer com o presidente esta posse informal. Um rodízio de vereadoras. Para o fim do ano, eu espero que rapidamente se defina a situação do impeachment. Eu tenho uma avaliação técnica de que o orçamento ele é votado, ele é emendado, vamos dizer assim, pelos vereadores, mas o responsável pelos seus empenhos, pagamentos, é o executivo. O executivo executa, nós legislamos. Então, que fique registrado isto. E o que eu espero? Eu espero que nós tenhamos mais mulheres na política, mulheres preparadas, porque hoje no Legislativo Municipal nós somos 11% de 36 vagas. E concorremos com 575 candidatos em 2016. Então, desejo que nós tenhamos uma eleição democrática, uma eleição que nós possamos ficar para mais um mandato, vamos definir que outros projetos, mas, por outro lado, eu me sinto bem contemplada de aprovei algumas leis importantes para a causa animal, bem como votei leis importantes para Porto Alegre,
que tramitaram na Câmara, de outros colegas, e porque lá nós não votamos somente os projetos de nossas bandeiras. Tudo passa pela Câmara para ser analisado e votado. Então, da minha parte, esse registro, deixando para os colegas o outro tempo, e dizer do meu sentimento também pelas perdas, pela Covid-19, e desejar que nós possamos recuperar logo Porto Alegre, que nós possamos abrir Porto Alegre. As pessoas precisam trabalhar, o comércio precisa reabrir e nós precisamos nos proteger usando todos os protocolos de saúde. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora. Muito obrigado. Eu volto sempre ao nosso programa. Um abraço também ao querido amigo Gley Soares, que lhe assessora, um grande amigo, jornalista. Certamente bastante triste também com a passagem. Aliás, a Cristina Mazei também mandou mensagem aqui que está triste com a passagem do Edgar Pascoal Schmidt. Tantas outras mensagens, vários ouvintes passaram por aqui também. Abraço ao Gley. Vereador Reginaldo Pujol, presidente da Câmara de Vereadores, sempre bom receber o amigo e que passe rápido esse processo todo para que a gente possa mais uma vez se encontrar também aqui na Rádio Guaíba, também aqui no Contraponto, e suas considerações finais que Porto Alegre poderemos ter no final desse processo todo, desses 4 meses que temos pela frente. Muito obrigado, vereador. Bom, Fabiano, em verdade, todos nós, no íntimo, que o vereador Moisés Barbosa seja atendido e que a Porto Alegre do ano vindouro seja mais alegre do que está sendo nos dias presentes. Por razões que nos foge, inclusive, a possibilidade de transformá-lo numa realidade de uma hora para outra, porque são situações com as quais nós não sabemos ainda conviver. Especialmente e pela graça de Deus, há mais de 100 anos que nada de semelhante ao que está acontecendo em Porto Alegre nos dias atuais tem acontecido. Mas me permito uma breve interrupção para dizer que eu também quero me associar aos ouvintes da Guaíba, e especialmente os ouvintes da cadeira cativa, pela perda do dia de hoje, o falecimento do nosso querido Schmidt, que em muito tempo vizinhou com a minha família ali no bairro Bonfim. Então, a família toda, o meu abraço e o meu reconhecimento de que a gente perde um bom radialista, um excelente comentarista esportivo e, sobretudo, um bom cidadão, que era o Edgar Schmidt. Mas esse Edgar Schmidt não esconde o seu falecimento à nossa realidade nos dias atuais. Então, eu quero acentuar muito fortemente como presidente da Câmara de Vereadores, posição que eu tenho muito orgulho de ocupar, de dizer que, apesar de tudo que foi narrado, eu tenho orgulho do trabalho que a Câmara veio fazendo no corrente ano. Até porque, há pouco tempo, no mês que passou, nós nos reunimos durante 2 semanas, diariamente, sem nenhuma remuneração extra, numa convocação extraordinária, e conseguimos, naquele período, votar em inúmeros projetos, quer seja de origem do Executivo, quer ainda de origem legislativa, numa comprovação de que o nosso objetivo inicial, quando assumimos, se realiza, que a Câmara decida, vote, estabeleça uma posição num sentido ou no outro e não peque pela omissão. Se é algo que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nesse momento, não pode ser increpada, é de ser omissa, de não enfrentar os problemas que lhes são propostos. Isso explica até porque algumas pessoas não entendem como é que eu, com tanta presteza, atendi uma reclamação que era feita numa denúncia formulada por pessoas da sociedade porto-alegrense. O fiz porque a lei mandava. Se a lei não mandasse num determinado, se esse procedimento não seria feito. E olha, meus senhores e minhas senhoras, ouvintes, guaibeiros que nos ouvem, não houve nada de especial. Abriu-se uma janela muito grande para um belo debate, sobretudo para um breve processo. E os 5 dias que a comissão tinha
para o prefeito ser notificado vai se transformar em 2 dias e meio, porque amanhã às 10 horas da manhã ele é notificado, vai ter 10 dias para apresentar a sua defesa prévia e aguardará 5 dias que a comissão aprecie os elementos por ele alegados na defesa prévia e numa nova decisão, aí sim, não mais por votação simples, mas por votação majoritária, decida se deve ou não continuar o processo, que só com a concordância do plenário da Casa irá prosseguir, se não será devidamente arquivado. Ora, senhores, isso é praticar de uma forma muito objetiva o princípio democrático que diz que a todos é garantido o direito num processo jurídico, legal, adequado na sua decisão. Há uma acusação pendurada nos ombros da atual administração do município. A ela cabe se defender, como efetivamente está se defendendo, provar, se for possível, a sua inocência e, com isso, liquidar com o processo. Isso é o jogo democrático que se estabelece. E, nesse particular, apesar da responsabilidade do momento, eu quero dizer, me sinto muito à vontade para dizer a todos os porto-alegrenses que a Câmara Municipal, de uma maneira ou de outra, com contraditório ou sem ele, está realizando os seus objetivos. E eu me sinto muito feliz em presidi-la nesse momento. A todos vocês, um grande abraço. E a ti, Fabiano, só uma recordação e uma, não advertência, mas uma reclamação. O convite era para ser no dia 17 e o Cassiá estaria incluído. Foi substituído no dia 10 por essa figura magnífica aí do Moisés. Mas ficamos devendo para o Cassiá esse fato, porque nós, em conjunto, tínhamos estabelecido esse trio que haveria de ser renovado. Um abraço a vocês todos e vamos continuar ouvindo a Guaíba como guaibeiro que somos e prestigiando os programas do Fabiano. Um abraço, presidente, mas faço uma explicação. Convidamos o Cassiá Cartes, mas ele resolveu antecipadamente já não participar de nenhum programa de rádio ou televisão, por isso que ele não está aqui conosco. Ele foi convidado, pediu, agradeceu o convite, mas Fabiano, eu vou ficar de fora, não quero participar de programas de rádio, televisão, de nenhuma espécie, a partir já de forma antecipada, não vou esperar o prazo, por isso que ele não está presente conosco, tá bom, presidente? Tá, mas não diga o Cassiá, que gosta de reclamar muito da gente, que às vezes não lembrou desse fato. Eu lembrei e lembrei bem. Tá? É verdade. Obrigado, vereador. Obrigado, Moisés Barbosa. Um grande abraço a todos. A minha declaração final é bem objetiva. Estarei atento, quero acompanhar de perto essa questão, porque votei, aprovei o orçamento como está, inclusive com verba o dobro do que foi utilizado para propagandas, né, do Fundo Municipal de Saúde, como todos os outros vereadores também o fizeram. Então vou acompanhar, porque se o que eu cometi, junto com os vereadores, for considerado, por exemplo, ter alguma improbidade ou uma ilegalidade, bom, não me restará a mim outra alternativa de ver o que, na realidade, deve ser feito, porque eu, no momento em que fui, vamos dizer assim, compelido ou acreditei na legalidade de votar um orçamento de uma forma que eu considero correta, eu vou ter que avaliar, inclusive, se eu não cometi, junto com as pessoas que avaliaram ser legal o procedimento do orçamento com a verba do jeito que está. Então, eu estou muito atento, quero acompanhar o que a comissão vai realizar. Agora, não posso finalizar aqui a minha participação, Fabiano, sem agradecer a ti, sem agradecer a Guaíba, sem agradecer aos ouvintes, aos colegas vereadores, mas de também usar aqui o espaço para falar o meu testemunho destes últimos anos. Prefeito Nelson Marquesan é um dos gestores mais corajosos que eu vi à frente da Prefeitura de Porto Alegre. Promoveu reformas, comprou brigas que muitos orientavam e consideravam várias vezes, vamos dizer assim, não sendo
populares, né? São medidas que precisavam ser adotadas. E tenho muito orgulho e muita honra de ter estado à frente como líder do governo durante um bom período, e tenho muito orgulho de estar ao lado dos vereadores que aprovaram essas reformas, que possibilitaram, por exemplo, com que algumas frases fossem perdidas. Por exemplo, dizer que o prefeito iria vender e privatizar o DEMAI, isso não existe em nenhum lugar, este processo sobre isso. Falar o que se foi falado, inclusive a última coisa que eu quero dizer sobre o bloco anterior, é a questão da carrisa dos ônibus que foram adquiridos agora. Ver pessoas que estavam nos governos que davam déficits milionários, parabenizando já a diretoria que recuperou e saneou as contas da carriça, parabenizar o que tem sido feito, porque eu sempre fui, na minha trajetória, o homem de reconhecer os acertos, não ignorando os erros. Então, agradecer a ti, a esse espaço, e reconhecer essa coragem de todas as pessoas, não só o prefeito, que fazem diariamente o seu trabalho em nome da cidade. Muito obrigado, Moisés. Grande abraço. Muito obrigado, Moisés Barbosa, diretor de Relações Institucionais da Prefeitura, vereadora Lourdes Sprenger, vice-presidente da Câmara, e o presidente da Câmara, vereador de Porto Alegre, do amigo Reginaldo Pujol. Muito obrigado pela participação aqui na Guaíba no Contraponto, que fica por aqui amanhã às 10 da noite. Amanhã às 10 da noite tem mais Contraponto para Simers, Cremers, Famurs e Corém. A hora certa sempre para a Verde Saúde, mesa de áudio Serginho Wagner, a central técnica do Davis Rodrigues, coordenação também do Davis, nos transmissores Everaldo Nunes. Amanhã 10 da noite tem mais Contraponto, e dedico esse programa à memória de Edgar Pascoal Schmidt, nosso querido amigo, que hoje partiu para outra, mas deixou um legado muito importante para todos nós. Vai com Deus, Edgar. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer, mas nós, médicos, sabemos onde devemos estar nesse momento, ao lado dos nossos pacientes. Desde a escolha do curso até o exercício da medicina, são anos de estudo constante